Filipenses 2, a partir do 12. Acharam aí? Diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha aí, ó. Façam tudo sem murmurações e contendas, para que estejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Duas coisas que eu queria falar desse texto aqui. Na verdade, a gente até colocou um propósito ontem para esses dias aqui. Muito louco que nós não divulgamos. Você vê que nós nem divulgamos o retiro. O cartaz lançou ontem. Só para você ter uma ideia. A gente costuma fazer retiro no período de carnaval separado, como a gente fez esses tempos, lembra lá no Piquete? Aí junta todo mundo, galera, tudo, né? Só que dessa vez não tinha um lugar específico. A gente decidiu ter um momento aqui na igreja durante os dias à noite e no domingo pela manhã, né? E aí ontem o pastor João falou para mim, eu falei para ele, pastor, nós precisamos fazer um cartaz. Eu não queria colocar, vamos pensar aí numa direção, um tema. Aí ele falou, cara, me veio uma palavra, estava saltando no meu espírito, como luzeiros nesse mundo, porque o mundo está tão escuro, as coisas estão tão, como diz o texto aqui, perversos e corruptos, né? Falei, João, na hora que o João falou isso, o texto ficou muito forte no meu espírito. Falei, então a gente faz um cartaz, mas põe o tema embaixo ali na descrição, né? Como luzeiros nesse mundo. Então, duas coisas que eu queria falar com vocês a respeito disso primeiro, como ser faróis, luzeiros no mundo pervertido e corrupto, que é o que a gente está vivendo agora, e como não correr em vão, porque foi duas coisas que Paulo disse aqui. Primeiro, me tornar um luzeiro no meio de uma geração perversa e corrupta, e segundo, para que eu não corra em vão, porque ele fala da recompensa do grande dia. Ele fala do retorno de Cristo. É muito pontual essa palavra, porque ele está falando do dia do Senhor, e ao mesmo tempo ele fala de uma movimentação, onde eu não me corrompo, mas eu me torno luz e não corro em vão. Então eu conheço muitas pessoas que são luzes em algumas coisas, mas parece que em outras elas correm em vão. Eu conheço pessoas que não conseguem brilhar a luz de Cristo, parece que estão presas, como eu falei aqui, amarradas em alguma coisa. Amém? Então primeiro eu quero falar sobre essa questão de você ser luz. Nós estamos vivendo um tempo perverso, um tempo difícil. Amém? A Bíblia vai dizer em Mateus 25, que uma parábola se assemelha ao reino dos céus e à volta de Cristo, falando da parábola das virgens, que o noivo estava vindo e tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Amém? E elas carregavam lamparinas, tochas em algumas versões, tochas, lamparinas, luzes, entende? E ali fala que 5, por não ter óleo suficiente para sustentar a lamparina, não poderiam entrar. Então o retorno do Senhor também está atribuído ao tipo de luz nos últimos dias. Está entendendo isso? O noivo está vindo, e algumas pessoas precisam ter a lamparina acesa nesse cenário. Uau! Lâmpadas andando na espera do noivo, fazendo parte de um cenário que se aproxima da vinda do noivo. A primeira característica desses luzeiros, dessas lamparinas, ou é a prudência ou é a insensatez. A luz insensata, ela não vai continuar brilhando. Querido, o problema não é brilhar
a questão é continuar brilhando. Eu conheço muitas pessoas que acenderam por um dia, mas da mesma forma que acenderam violentamente, apagaram. Quem já viu alguém assim, que pregou, que cantou, que tinha um propósito, você falava, nossa, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, mas de repente a luz se apagou. Por quê? Elas tinham lâmpadas, mas faltou o azeite. Elas tinham lâmpadas, mas faltou prudência. Agora, aonde a Bíblia me mostra o que é prudente e o que é insensato? Quem são as virgens prudentes, quem são as insensatas? Felipe vai me ajudar, Mateus 7, 24, põe aí, Fê. Vamos ver esse versículo. Quem são? Olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Olha o 26, mas todo aquele que ouve as palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E o que acontece? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois movimentos, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas. Talvez você nunca conectou esses dois textos, mas existe essa palavra aqui, prudência e insensatez. Quem são as virgens prudentes? Aquelas que guardaram azeite, é aquelas que ouvem e botam em prática. Aleluia. Então o que mantém a lamparina acesa não é conhecimento, o que mantém a lamparina acesa não é tempo de igreja, o que mantém a lamparina acesa não são as experiências espirituais e milagrosas que você teve, o que mantém a lamparina acesa é a prática de agora, é aquilo que você obedece agora. As luzes serão acesas pela sua obediência. Está entendendo? Acabei de contar aqui para vocês experiências de nações. Acabei de contar aqui para vocês experiências que a gente teve com Deus. E cada um aqui teve várias. Se eu der esse microfone para vocês, vocês vão contar diversas experiências maravilhosas que vocês tiveram com o Espírito Santo. Mas eu vou dizer para você que nenhuma dessas experiências serve para nada se eu não continuar buscando o Espírito Santo hoje. Lâmpada acesa é prática contínua. Lâmpada acesa é constância, consistência. Nós vivemos uma geração que tem competência, mas não tem consistência, constância. Fazem coisas rápido, aparecem rápido, se colocam à disposição no início, mas quando o baque do processo começa a bater, retrocedem, não mantêm o nível de disciplina, não se encorajam, vão se deixando levar de novo. Será que você não percebe que isso está fazendo o óleo vazar? Será que você não percebe, talvez, algumas virgens não tinham óleo? Vamos conjecturar aqui, talvez algumas pessoas não vão ter óleo, não é porque não querem, é porque deixaram um furo no recipiente, e o óleo vaza. O problema não é não ter óleo, o problema é não perceber que está acabando o óleo. Alguém aqui está me ouvindo? Olha o que acontece em Cantares. A noiva, a amada representa a igreja, e o amado representava o Cristo. A mulher e o homem, o casal ali de Cantares. Teve uma época desse livro onde as pessoas da cidade olharam para ela e disseram para ela: aonde está o seu amado? Que nível é esse quando as pessoas começam a perceber que o amado já não está mais perto de nós? Deus nos livre do óleo desperdiçado, porque o que mantém a lamparina acesa é o óleo que está contido na reserva. E a gente aprende que a prudência dessas virgens está atrelada à obediência da sua integridade. Presta atenção, querido, o poder e a autenticidade do Evangelho precisa ser confirmada pela praticidade de vida dos ministros.
O evangelho se torna autêntico quando o pregador do evangelho é íntegro. Guarde isso, vou falar de novo. A autenticidade do evangelho precisa ser confirmada com a integridade dos cristãos. Integridade não é falar bonito, saber coisas. Integridade é a vida que se mantém. Integridade é o poder na rotina. Agora, essa geração de eventos forma homens que são habilidosos na rotina, ou melhor, são habilidosos no evento, mas são terríveis na rotina. Querido, ninguém é perfeito. Eu não sou lindinho na rotina, eu tenho dias difíceis, mas eu estou clamando para mim e você, que a gente olhe no meio da nossa rotina e decida viver os preceitos de Deus, como pai, como filho, como esposa, como marido, porque a nossa integridade vai manter a chama acesa. Amém. Talvez você pode chegar na sua casa hoje à noite e falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu troco, se o Senhor quiser, eu troco a minha habilidade pela integridade. Me ajuda a ser íntegro. Sabe o que Ele vai dizer para você? Eu não vou precisar mais tirar a sua habilidade, porque agora você entendeu qual é o mecanismo principal que mantém essa habilidade. A unção abre porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Quantas portas se abriram para um monte de gente que não estão fazendo mais nada, e eu oro por esses ministros. Eu amo essas pessoas, querido. Eu dou um grito de clamor aqui. Muitos líderes que me discipularam no passado, pastores que cuidaram do meu coração, líderes que cuidaram da minha vida, foram homens tremendos da minha vida, simplesmente se apagaram. Alguns perderam família, alguns desvirtuaram de vez, outros saíram da igreja. Está entendendo? É um grito. Eu disse: Deus, eu não vou, eu vou pegar tudo que esses homens me ensinaram de bom, mas eu não vou pegar o exemplo da falta de óleo. Eu preciso manter a chama acesa. Tem um clamor entre nós esses dias, querido. Manter a chama acesa. Não vai ser fácil manter a chama acesa, porque a Bíblia diz que virá um tempo de apostasia, e o amor de quase todos, em algumas versões, diz que vai se esfriar. E aí? Então, quem vai manter aceso é a minoria. Amém? A gente precisa decidir se a gente vai fazer parte da minoria ou se a gente vai ser massa, cara. Massa de manobra depende os seus movimentos da força da manobra, mas aqueles que têm uma identidade depende do seu movimento daquilo que está proposto pelo Senhor. Hoje eu não estou pregando para massa. Não tem ninguém aqui dentro desse ambiente que é massa. Ninguém aqui é massa. Ninguém aqui é povo e multidão. Ninguém aqui está atrás de pão e no outro dia não vai na pregação do reino. Aqueles que estão aqui são aqueles que dizem para o Senhor: para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para vocês que estão sentados aqui, acabou a hipótese de desistir. Acabou o plano B, não existe mais. Ou você vai se sucumbir em você mesmo. Para nós que estamos, eu estou falando, o Senhor está sendo franco com esse ambiente, querido. Não tem mais criança aqui nessa noite. Esse é um ambiente de maturidade. Aleluia. Chegou a hora, a lâmpada não vai se apagar. Levítico diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Existe uma chama genuína. Você já viu quando tem as Olimpíadas, já que o ambiente é de nação? Nas Olimpíadas eles vão correndo com a tocha, e eles vão passando a tocha de nação para nação, né? E gerações também pegam os idosos, os corredores antigos, gerações e nações passando tochas. Então tem aqueles que correm da tocha, mas tem um fogo que permanece aceso durante toda a Olimpíadas, e tem aqueles que são guardião do fogo. Eu não estou falando com infantis aqui hoje, eu estou falando com gente que vai correr com a tocha e outros que vão guardar o fogo. Quem vai correr com a tocha? Evangelistas, missionários, apóstolos. Quem vai guardar o fogo? Profetas, pastores, mestres. Nós temos aqui aqueles que correrão com fogo e aqueles que guardarão o fogo. Aleluia. Só que nessa hora, querido, está proibido, na hora que você estiver correndo com a tocha, não dá para trocar o propósito pela série da Netflix. Na hora que você está guardando fogo, não dá para trocar a proposta pelos prazeres pessoais. Note que eu não estou dizendo que é errado fazer essas coisas. Estou dizendo que na hora da responsabilidade você vai estar presente. Mas não vai deixar a tocha de lado. Ah não, eu não posso pegar a tocha hoje não, Deus, porque
Eu fiquei até 5 horas da manhã assistindo Prison Break. Aí Deus falou: tá bom, vai lá, assiste lá, eu vou dar a tocha para outro. Aí você vai assistir lá na Netflix o outro correndo com a tocha. Aí a ficha cai, você fala: poxa, cara. Porque até então você vai achar que o outro está correndo para a tocha, porque é o pastor que não te deu oportunidade, porque é as pessoas que não te compreenderam, porque é os outros que não te entendem. Mas na hora que a ficha cai, você fala: fui eu. Por que foi você? Porque está escrito: não se pode esconder uma candeia. Acabou. Ninguém esconde. Aquilo que Deus quer fazer, ninguém esconde. Homem nenhum esconde. Amém? Você acha que não tentaram me esconder? Homens tentaram me esconder, mas Deus falou assim: eu vou esconder você primeiro. Deus me escondeu antes dos homens, aleluia! Quando teve pessoas que tentaram me esconder na hora que Deus quis me apresentar, Deus falou: não, você não entendeu, eu já escondi esse carequinha antes, só eu sei o que eu fiz com ele. Amém? Homens não podem te esconder, ninguém pode parar uma tocha. Aleluia, não tem como esconder. Deixa só Deus te esconder quando Ele quer te esconder. Então a luz, ela precisa ter prática para continuar brilhando. Agora, esse óleo fala de algo que representa também a intimidade. Azeite reserva, óleo reserva. O que diferenciou então nesse texto uma da outra? A prática e a reserva. Uau! A prática e aquilo que estava guardado, aquilo que estava armazenado. Querido, se você estudar essas tochas, essas pessoas que carregavam longos trajetos, elas colocavam um óleo guardado num recipiente separado, que só ela acessava para usar aquele óleo na hora certa. Fala comigo: um recipiente separado. O que eu quero dizer para você e para mim nisso? Na sua vida tem um recipiente separado? Ou será que tudo que está na sua vida o Facebook já sabe? Sabe, todo mundo já sabe. Você é isso que todo mundo sabe. Ou tem um lugarzinho separado em você que só Deus sabe, hein? Tem um lugarzinho ainda separado em você que só Deus entra. Será que tem um lugarzinho aí que só Deus acessa? Esse é o recipiente reserva, é o recipiente separado, é o seu lugar com Deus. Nesse lugar, querido, não tem passado, não tem pessoas, não tem conversa com nada. Nesse lugar a inconstância não te domina, as pessoas não te influenciam. Nesse lugar, querido, é um lugar que o Senhor acessa. A hora que você tem menos coragem, a hora que você tem menos foco, Ele vem, a voz do Senhor incendeia você a partir desse lugar. Então, primeira coisa, está na hora de me submeter à obediência na rotina. Em segundo lugar, está na hora de consertar o recipiente reserva. Como que eu faço isso, pastor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus em secreto. Isso fala da intimidade. A geração que vai manter acesa nos últimos dias é a geração que tem a violenta obediência e a violenta intimidade com Deus. São homens e mulheres que amam o Senhor, que desejam estar com o Senhor. São homens e mulheres que ainda têm lágrimas. O Senhor está perguntando para você: você ainda tem lágrimas reservas? O poder das lágrimas. Tem lágrimas que saem da nossa vida, não as emocionais, as lágrimas espirituais, o clamor interior, que quando a lágrima é trazida pelo próprio Senhor, ela toca e move o próprio Senhor. O Senhor põe o clamor e o choro dentro de você, e quando você chora, Ele se move, porque as lágrimas foram colocadas pelo propósito. Então, ou você chora pelas suas emoções, ou você chora pelo propósito. As virgens que estão com o azeite acabando e com a lâmpada apagando, elas vão chorar também, mas elas vão chorar porque não foram compreendidas. Elas vão chorar porque têm suas crises emocionais. Elas vão chorar porque não
entendem o que está acontecendo, mas aquelas que estão com azeite em reserva e com a luz brilhando, elas também vão chorar, mas elas vão chorar pela causa, elas vão chorar com Jesus, elas vão olhar o túmulo de Lázaro, Maria e Marta, e assim elas vão dizer: e Jesus chorou por causa da Ucrânia, então eu vou chorar por causa da Ucrânia, e Jesus chorou por causa das nações, então eu vou chorar por causa das nações. Deus não quer só mudar a sua vida, Ele quer mudar as suas lágrimas. Deus não quer só mudar a sua vida, Ele quer mudar o motivo do teu choro. Aleluia! Será que alguém aqui vai chorar muito nos próximos dias, mas por causa dos sentimentos do Senhor? Aquelas lágrimas que o Senhor, meu irmão, tem lágrima que tem cheiro de céu. Você sabe quando a lágrima é derramada no Senhor, quando Ele vem como uma flecha dentro de você e você desaba, cara. Eu estou vendo isso. Antes de a flecha ser lançada, eu estou vendo alguns de nós desabando nos próximos dias. Mas não é desabando de cansaço não, meu irmão, é desabando de rendição. Está falando: Senhor, eu me jogo, eu me lanço aos seus pés. Me faz encontrar o sentido da minha casa, me faz encontrar o sentido. Querido, o sentido está no plano eterno de Deus, o propósito dEle. Por que a gente fica preso em tantas coisas que a gente acha que a gente tem que fazer? Mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Antes de você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, entenda qual é o propósito de Deus para Ele mesmo. E dentro dEle você vai encontrar o que você tem que fazer. Amém. A lâmpada acesa por lágrimas. Meu Deus, que palavra! Lâmpadas acesas com lágrimas espirituais, lâmpadas acesas com recipiente reserva. Eu estava olhando esses dias aquela parábola, quando Jesus pregou, e Ele disse assim: eu falei para eles por parábolas para que eles não entendessem. Espera aí, você olha, como assim Jesus pregou para eles não entender? Porque não era momento para aquela multidão entender. Mas Ele disse assim: mas para vocês eu explico a parábola, para os discípulos, que depois vocês vão fazer isso ganhar sentido na multidão. E eu estou falando com quem hoje aqui, hein? Com multidão ou com discípulo? Hoje nós estamos falando com discípulos. Então preste atenção, esses dias eu senti bem claro, é como se o Senhor estivesse revelando no meu espírito, que nesse momento no Brasil, é um momento onde parece que Jesus está despedindo a multidão e sentando com os discípulos para dizer: agora eu vou lhes explicar a parábola. E logo logo, sabendo que os discípulos vão se comprometer com a multidão, não com o que elas estão fazendo, mas em ganhá-las, em trazer o reino do Senhor à existência na vida daquelas pessoas. Jesus não conta segredo para todo mundo. Salmo 25:14, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, no qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Querido, Deus tem segredo. Salvação, todo aquele que nele crê, todo aquele que o Pai envia, mas segredo Ele não conta para qualquer um. A gente precisa escolher hoje, se a gente vai ser a galera da salvação ou os homens do segredo. Porque se a gente for os homens do segredo, a gente vai ter que ficar mais tempo que os outros. Não é uma comparação, mas é um nível de responsabilidade. A gente vai ter que investir mais tempo, a gente vai ter que dar mais o nosso coração, investir os nossos recursos, colocar a nossa vida à disposição. Lâmpadas acesas por obediências, lâmpadas acesas por lágrimas, lâmpadas acesas com intimidade e lâmpadas acesas com responsabilidade. Esses são combustíveis, e Paulo fala: para que eu não corra em vão, porque naquele grande dia eu olharei para mim e perceberei que eu não vou correr em vão. Coisa pior que tem nessa vida é a gente chegar lá no topo e perceber que foi em vão. Quando eu corro em vão? Quando o fim do movimento sou eu, quando o fim do movimento são as pessoas, ou quando o fim do movimento é a minha habilidade. Mas quando o fim do movimento é o Senhor e o plano dele, eu não vou correr em vão. Mateus 7:22, muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, expulsei demônio em seu nome, fiz maravilha. E o Senhor vai dizer: não conheço vocês. Correram em vão.
Vai ter gente que vai fazer um monte de coisa para Deus e não vai entrar no plano de Deus eterno? Vai correr em vão. Quantas pessoas entrou na nossa vida e passou perto de nós, deveriam estar aqui agora, e aonde estão? E fizeram tanta coisa para Deus, cara, ajudaram tanta gente, aonde está? Correram em vão, porque geraram resultados, mas não geraram frutos permanentes. Resultados acabam um dia, frutos permanecem para a eternidade, frutos espirituais. E a Bíblia não diz que o homem é conhecido pelos seus resultados, a Bíblia diz: pelo fruto você conhece a árvore, assim pelo fruto eu vou conhecer vocês. E qual é a diferença de uma árvore que dá beleza e de uma árvore que dá fruto? É a que dá beleza, ela aparece, mas a que dá fruto continua. Por isso que Jesus viu aquela figueira, a Bíblia diz, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Jesus secou ela. Por quê? E a própria Bíblia diz, não era o momento do fruto. Mas por que está aparecendo folha? O que Jesus condenou naquele tipo de movimento? É que ela não estava dando fruto, mas estava demonstrando folha. Meu Deus! É quando você demonstra a folha, mas quando as pessoas vão procurar, não vê o fruto. Você fala, a folha tem cheio de folha, olha quanta folha bonita, ó, olha o projeto que ele trouxe, ó as coisas que faz, ó como é que está fazendo, mas na hora que vai achar o fruto, não tem. Aí Jesus fala, seca esse negócio aí, meu Deus. Sabe qual que é o problema de você ter folha, mas não ter fruto? É que você engana quem tem fome, e quem está em volta de você está com fome, e eles não querem comer folha, eles querem comer fruto. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, pesado, mas gostoso. Fala, velho. Que palavra que é essa aí? Mocotó. Aquela uma que você sai assim, fala, não, vou dizer, mas lasanha da Edneia, essa é a palavra. Você come a lasanha da Edneia, meu irmão, o negócio é maravilhoso. Você come, você fala, cara, eu vou comer mais. Só que o dia que eu comi lá, eu comi pro cara, eu fui comendo, aí daqui a pouco acabei de comer. Sentei assim, ó, o Will começou a falar, então, as missões, 3 minutos já deu uma roncadinha, falei assim, Will, não estou aguentando, cara, sério mesmo, preciso ir embora. Porque ela vem com um mocotó dentro de você. Amém? Essa é a palavra aí, ó, você vai chegar atropelado. Glória a Deus. Então preste atenção, querido, a lâmpada precisa continuar. Guarda essas 4 palavrinhas aqui, ó. Intensos, precisos, íntegros e constantes. Intensos, precisos, íntegros e constantes. Vamos ter intensidade? Vamos. Mas não é só intensidade com precisão, porque senão a gente vai gastar energia em vão. Vamos ter intensidade e precisão? Vamos, mas vamos ser constantes, porque não adianta eu ser intenso agora e daqui a pouco não fazer mais. Vamos ter intensidade, vamos ter constância e precisão? Vamos, mas nós vamos sustentar tudo isso com uma vida íntegra. Intensos, precisos, íntegros e constantes. Essas são as tochas acesas dos últimos dias. Homens e mulheres que não vão correr em vão. Aleluia. Vamos